Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos abrir então o texto que ele está, Provérbios capítulo 14, verso 12. Por mais que seja só um versículo, não vou abrir não, pastor. Abra a Bíblia, pode ter certeza que não vai sair nada. A não ser que você há muito tempo não abra a Bíblia, pode sair uma teia de aranha aí dentro. Diz que o pastor uma vez fez um teste com uma membro da igreja. Ela foi até a casa dele, ele foi até a casa dela e colocou uma faca dentro da Bíblia dela e saiu. E ele disse assim: irmão, já faz muito tempo que eu não... Desde aquele dia que eu fui na sua casa, eu perdi uma faca que eu levava pequenininha e não acho ela. Ela falou: pastor, que pena, né? Será que está lá em casa? Eu falei: não sei. E passou um mês, ele falou a mesma coisa para ela, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ele falou assim: minha irmã, não achei aquela faquinha de estimação, eu guardava uma lembrança. Eu falei: poxa, pastor, que triste, né? Irmã, você pode me emprestar a sua Bíblia? Eu posso. A hora que ele abriu a Bíblia, a faca estava ali no meio, no mesmo lugar no que ela colocava. Aí o pastor percebeu que já fazia pelo menos 4 meses que nem sequer ela abria a Bíblia, porque é difícil você abrir a Bíblia e não cair uma faca dele dentro, né? Então, seja sempre disposto a abrir a Bíblia, né? A gente está sempre abrindo aí o celular, né? Acessando WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, que seja uma prioridade maior em nossas vidas, sempre abrir a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz assim: há caminho que até parece certo ao homem, mas no final conduz ele à morte. Vou repetir, tá? Há caminho que até parece certo ao homem, mas no final, infelizmente, ele conduz à morte. Somente até aí. Senhor, esta é a sua palavra. Me ajuda a transmiti-la pelo teu Espírito neste lugar. Te peço também que as pessoas que aqui chegaram possam também, Senhor, pelo Espírito receber essa palavra. Que não seja mais uma palavra dita neste lugar. Que não seja apenas uma verdade dita e que nós concordemos com essa verdade apenas. Mas que essa verdade comece a fazer parte da nossa vida. Porque o mais importante, segundo Tiago, do que conhecer a sua palavra, é vivê-la. Então nós não estamos lendo a tua palavra simplesmente para ter o conhecimento do conteúdo da tua palavra, mas para que a tua palavra sempre nos direcione e talvez até nos redirecione, para que nós possamos andar segundo a tua vontade, obedecendo aos teus mandamentos, perguntando sempre qual é a tua vontade em primeiro lugar. Por isso, Senhor, eu te peço que todos estejam com o coração que estava Lídia, aberto para ouvir a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das perguntas mais comum e mais frequente feita hoje pelas pessoas no que diz respeito à conduta cristã é a seguinte: mas isso é pecado ou não é pecado? Por quê? Porque por trás dessa pergunta pode existir uma dúvida ou pode existir uma convicção. Por que uma dúvida ou uma convicção? Uma dúvida quando a pessoa que está questionando, ela faz isso porque ela ainda está incerta quanto a este assunto. Se aquilo que ela está perguntando é pecado que ela está fazendo, ou pretende fazer, ou não é pecado. Agora, pode ser uma convicção. Mas como que alguém que faz uma pergunta pode estar convicto da sua resposta? Vocês já ouviram a palavra retórica? Já ouviram a seguinte palavra? Essa é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que aquele que está fazendo já tem o quê? A resposta. Ele está fazendo por fazer.
Ele está dizendo assim: você sabe quem passou ontem aqui? Ele sabe quem passou ontem aqui. Foi, por exemplo, William. Mas ele pergunta para essa pessoa para saber se essa pessoa também sabe aquilo que ela já sabe. Então veja bem, quando alguém pergunta: mas isso é pecado, meu irmão, ou não é pecado? Pode existir esses dois lados da moeda. Uma incerteza, e ele está sendo sincero ao perguntar, porque ele não sabe se aquilo que ele está fazendo, ou pretende fazer, se enquadra na categoria de pecado. Ou pode ser uma pergunta simplesmente retórica. Ele quer saber a sua opinião, mas ele já tem o quê? A opinião dele. Bom, pensando nisso, o que nós entendemos por pecado? Pecado, ele pode trazer duas definições aqui. Pelo menos, para o momento agora, nós vamos trazer duas definições. Primeiro, é a transgressão voluntária da lei moral de Deus. Ou seja, você fazer aquilo que Deus desaprova. Ou seja, a lei moral de Deus existe, você sabe qual é a lei moral, mas quando você decide não obedecer essa lei moral, você está transgredindo a lei moral de Deus. Ou seja, você está fazendo aquilo que Deus desaprova. Como, por exemplo, não mentir. Não é para você mentir. Quando você mente não porque você não sabe que não pode mentir. Você sabe que não deve mentir, mas você opta por mentir. E quando você opta por mentir, você está transgredindo o quê? A lei moral de Deus de uma forma o quê? Voluntária, e não de uma forma o quê? Inconsciente. Ou seja, você sabe o que não deve fazer, mas mesmo assim você faz. Então você transgride. Mas pecado também tem uma outra definição. Qual é a outra definição, além de transgredir a lei moral de Deus? Existe a omissão do cumprimento da lei moral de Deus. Ou seja, aquilo que eu posso fazer, vem pegar aqui, filho. Aquilo que eu posso fazer, mas eu deixo de fazer aquilo que Deus aprova. Isso também é pecado. A gente às vezes pensa que pecado é só fazer aquilo que é errado. Mas a Bíblia também diz que pecado é você deixar de fazer aquilo que você pode fazer, e é o quê? Certo. Isso também é pecado. Então veja bem, nós temos duas definições de pecado. A transgressão voluntária, eu faço o que faço de errado, sabendo que é errado, mas voluntariamente eu faço. E é claro que você tem que esperar que pode vir consequências para isso. Agora também é você deixar de fazer aquilo que é certo, quando você pode assim fazer. Por exemplo, a verdade é que existem, meus irmãos, atos que não podemos chamar de pecado. Por exemplo, eu não quero que isso sirva de uma autorização para você fazer isso que eu vou apenas usar como exemplo, tá? Por exemplo, a Bíblia não condena a ingestão de bebida alcoólica, como por exemplo o vinho, a cerveja. Está diante de vocês alguém que não participa disso, e nunca participei. Não participo por alguns motivos. Dentre os motivos, eu entendo que não só como cristão, mas como pastor, eu preciso, bem como vocês, prezar por um bom testemunho. E não ficaria bem, nada bem, vocês me verem num bar aí, tomando um vinho, mesmo que a Bíblia diga que não é pecado eu tomar um vinho, ou tomar uma cerveja. Mas olha que interessante, mesmo que não seja proibido você ingerir um pouco de vinho, ou você ingerir uma cerveja, mas a ingestão dessa bebida alcoólica pode te levar ao pecado. Qual o pecado? Da embriaguez. Então veja, que aquilo que não é proibido você fazer, se você fizer e perder o controle ao fazer aquilo que você vai fazer, isso que não é pecado pode ser uma ponte para o pecado. E é por isso que algumas pessoas às vezes perguntam: pastor, mas isso é pecado ou não é pecado? Eu só quero saber se eu posso ou não posso fazer. A questão não é mais essa, meus irmãos, se é pecado ou se não é pecado. A pergunta que nós devemos fazer, se aquilo que vamos fazer, ou queremos fazer, ou temos pelo menos planos de fazer,
se isso não pode me levar a um caminho que me conduza ao pecado, mesmo que isso não seja o quê? Pecado. Você quer ver um outro exemplo? O vestuário, a roupa que nós usamos. Existem determinadas roupas que podem tanto nos levar ao pecado, como pode levar outras pessoas a pecarem. Então a questão não é a roupa, mas que tipo de roupa você usa. Por exemplo, eu tenho certeza que os homens, quando vão à praia aqui, devem usar pelo menos um short, descalço, sem camisa. Mas eu perguntaria para você, você teria coragem de vir assim à igreja? Não, esquece a igreja. Você teria coragem de ir assim ao seu trabalho? Só de short? Mas é errado? É pecado? Então, se fosse pecado, você não usaria nem na praia. Não é verdade? Mas o que a gente entende é que dependendo do ambiente em que nós nos encontramos, nós precisamos estar devidamente o quê? Trajados. Você não vai numa audiência onde você vai encarar um juiz dentro de um fórum, você não vai de chinelo, com a camisa rasgada, com o cabelo tudo despenteado, mascando chiclete. Você não vai assim. Aliás, você não vai assim para o seu trabalho. Até porque se você chegar assim no seu trabalho, provavelmente o chefe vai falar assim, o que é isso? O quê? Não, que roupa que é essa? Não, vim com a roupa. Sim, mas essa roupa não é a roupa adequada para o trabalho. Para que o trabalho não vá para casa, se troque. Então existem coisas que não são pecados. Você quer ver um outro exemplo? Alimentar-se. É errado se alimentar, Douglas? Muito pelo contrário, é muito bom. É muito bom comer, beber, não é verdade? Se um dos prazeres da vida é a gente fazer o quê? Sentar e comer, principalmente quando você está com fome. Hoje está sendo o Dia das Mães. Alguns já passaram na casa de suas mães. Eu não tenho mais esse privilégio, minha mãe já se foi. Então, alguns foram visitar suas mães, outros, além de visitar suas mães, desfrutaram de um belo almoço, como foi lá em casa. Nós desfrutamos de um belo almoço, inclusive feito pela mãe, junto com a filha. Alimentar-se não é errado. Porém, se você, ao alimentar-se, exagerar, isso pode te levar ao pecado do quê? Da gula. Então veja que comer não é pecado, mas se você comer demais, você estará pecando. Até que é um pecado que a gente nem liga mais, a gente até dá risada, não é verdade? Ai, estou passando mal, gente, me ajuda aqui. Ai, me dá um Eno, me dá um trem, me dá um Pocler, dá-me qualquer coisa. Aí você acaba de tomar daquele arroto. Ai, graças a Deus, manda mais. A gente não está nem mais encarando como pecado comer demais. Portanto, existem práticas, meus irmãos, que não são consideradas pecado. E é verdade, pela Bíblia. Mas essas práticas podem servir de ponte para nos conduzir o quê? Ao pecado. E aí é que está o grande problema. A pastora está sempre dizendo aqui que a chave do inferno é a seguinte palavra: não tem nada a ver. Então, a forma com que eu comi, mesmo que eu comi demais, ficou engraçado. Aí passei até mal. Ai, Deus me livre, mas estava uma delícia. Não nos importamos mais que cometemos o pecado da gula. Se bebemos, ai gente, bebi, estava tão boa aquela festa de casamento. Aí eu fui tomando aquela batidinha que estavam dando, aquela batidinha, era um pouquinho só de álcool, mas fui tomando, daqui a pouco eu estava alegre, já estava chamando Jesus de Genésio, mas estava, ai, uma alegria. Aí eu só fiquei um pouco envergonhado, porque alguns irmãos me viram assim, mas você me desculpe, estava uma delícia aquele negócio. Nós vamos chamar essas práticas hoje aqui de pontes que nos levam ao pecado. Pedi para o Gustavo encontrar uma figura e ele foi tão preciso. Quando ele mandou a primeira, eu falei, é exatamente isso que eu quero. Você está vendo ali um garotinho, ou um homenzinho, um personagem caminhando pela ponte? Ele não está pecando naquilo que ele está fazendo. Mas se ele continuar caminhando e usando aquela ponte só vai conduzir ele a um lugar, ao pecado. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer hoje, meus irmãos, porque isso é muito sério. Por que é muito sério? Porque na minha caminhada cristã, junto com a pastora, nós já vimos muitas pessoas chegarem à igreja, não só aqui, em outras igrejas,
quando eu ainda era membro em igreja, não era nem pastor. Eu vi muitas pessoas chegarem, mas eu vi muitas pessoas irem embora também. Eu vi pessoas entregarem sua vida a Cristo, e vi pessoas depois abandonarem a Cristo. Eu vi pessoas vindo para frente chorando, entregando sua vida a Cristo. Um tempo depois, eu as vi numa umbanda. Recentemente eu vi um rapaz que muito divertido, muito alegre, simpático, e além de tudo ainda era crente. Era uma benção. Recentemente eu vi, fez uma aliança com uma pessoa, com uma determinada mulher, que tem um segmento do candomblé lá, e ele está seguindo agora. Um crente que agora é candomblecista. Em algum momento, meus irmãos, ele tomou um caminho, William, que ele entendeu assim, não tem problema. Eu acho que aqui... isso aqui é pecado ou não é pecado, Douglas? Aí o Douglas disse, não é pecado, mas veja bem, é que esse caminho, embora você esteja nele, ele não é pecado, mas ele só vai terminar num lugar chamado pecado. Então eu entendo que é bom você não entrar por aí, mesmo que não seja pecado. Então, mas hoje a indagação, inclusive dessa nova geração, é sempre perguntar, mas pastor, isso é pecado ou não é pecado? Eu posso usar essa roupa ou não posso usar essa roupa? Eu posso fazer tatuagem ou não posso fazer tatuagem? Eu posso namorar com um não crente ou só posso namorar com um crente? Pastor, eu posso me divorciar ou não posso me divorciar? São essas perguntas, eles só querem saber, é preto ou é branco? Só que na vida cristã não existe só o preto e o branco. Existe o cinza. E o cinza, quando ele é tingido pela cor preta, ele vai escurecendo cada vez mais. E isso pode torná-lo preto. Estou na internet, né? Vou tomar um cuidado agora quando fala isso. Mas tudo bem, quiser entender, entende. Se não quiser, é problema seu. Você é inteligente para entender. Só se você for malicioso, aí você vai levar para outro caminho. O grande problema hoje que existe, ou um dos grandes problemas que existe hoje, não só nessa nova geração, mas também no entendimento de muitos crentes do dia de hoje, é que eu quero saber só se é pecado. Se não é pecado, eu vou fazer. Nem tudo aquilo que me é lícito. O que significa a palavra lícito? Autorizado, permitido. Então ele está dizendo, nem tudo aquilo que é permitido, eu devo fazer. Queria que você prestasse bastante atenção, porque eu vou falar sobre essas pontes que levam ao pecado. A ponte não é pecado, mas a ponte te conduz ao pecado. E é justamente essa ponte que eu não quero pegar, eu também não quero que você pegue. Porque o fim dela, por mais que seja atraente, por mais que seja divertido, por mais que seja confortável, por mais que seja legal, você está passando por essa ponte, mas ela não desembocará num outro lugar, senão este lugar que chama-se pecado. Por isso, é bom que você nem suba nessa ponte, porque nessa ponte nós encontramos muitas coisas que nos atraem, e que quando nós olhamos para ela, nós percebemos que elas não são chamadas do quê? De pecado. Então a gente continua o quê? Caminhando sobre essa ponte, porque não existe nada que aponte para mim que o lugar por onde eu estou andando, eu estou pisando em minas. Não, muito pelo contrário. O que estou fazendo é autorizado, mas talvez não seja o quê? Tudo me é lícito, mas em tudo me convém fazer. Se você está andando numa determinada rua, e você sabe que aquela rua é perigosa, você está sozinho, e aquela rua já muitas pessoas tiveram que enfrentar assaltos. É proibido você passar por aquela rua? Não é proibido. Mas será que convém você passar? Porque pode ser que no momento que você esteja passando, você pode ser abordado, você pode ser assaltado, pode perder talvez só o celular, como se você pode perder a sua vida. Então, o que acontece? Existem coisas que nos é permitida, está autorizado, mas todo aquele que tem bom senso não faz, para que isso não leve a desembocar no lugar chamado
pecado. A primeira verdade que eu quero dizer para vocês aqui: uma ponte que pode me levar ao pecado é a aparência do mal. Vou repetir. Uma ponte que pode nos levar ao pecado é a aparência do mal. Não coloca ainda o versículo, filho, depois nós vamos colocar. Eu não estou aqui com saudosismo, tá bom? E nem estou dizendo que a geração anterior é referência em tudo dentro do cristianismo. Nós sabemos que tanto a geração passada, a geração que me antecedeu e que nós somos substituindo, e a nova geração são os nossos filhos agora, ambos têm boas referências, ambos também têm más referências. Mas eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou dizer. Antigamente era muito comum você saber diferenciar cristãos de não cristãos. Hoje é muito difícil você diferenciar quem é cristão de quem não é cristão. Primeiro, porque a vestimenta que o não cristão usa, e eu não estou dizendo que a vestimenta que ele usa é errado, tá? Mas estou dizendo, a vestimenta que o não cristão usa é a mesma vestimenta que o cristão usa. Inclusive as modas que surgem, o cristão também mergulha dentro dessas modas. Não estou dizendo todos, até porque eu sou um dos, e não mergulho em moda. Eu estou sempre seguindo o meu caminho, procuro andar decentemente, dar um bom testemunho até na forma que eu me visto, não é andando de terno e gravata, não. Você vai me ver andando aí de bermuda, mas me vestindo decentemente, para que não venha provocar no coração de ninguém nenhum incômodo e eu venha fazer pecar alguém. Você quer ver uma outra coisa que é muito difícil você separar hoje? É a fala. Porque antigamente os cristãos se cumprimentavam como? A paz do Senhor, meu irmão. A paz. Hoje, e aí, brother, beleza? Firme, certo. E aí, minha brother, beleza? Beleza. E aí, velho, vamos ou não vamos naquele equipamento, mano? Todo mundo está esperando, cara. É a mesma linguagem que é usada aí fora. O mano, o cara, o velho. É tudo a mesma linguagem. Então, você não consegue agora saber se aquele que... De repente ele fala assim, não, cara, eu sou da igreja... Pá, meu, se você não conhece, mano, sou lá do... Pá, meu, pá, o pastor é show de bola, mano. Tá, mas que igreja? Eu sou da igreja X. Falou, rapaz, eu nem sabia. Outra coisa que você sabia diferenciar um crente de não crente era o comportamento. Crente comprometido, estou dizendo. Você vê que o comportamento dele, mesmo quando ele fosse a uma festa não cristã, que era o casamento da prima, do primo, o aniversário, mesmo dentro da festa ele tinha um comportamento diferenciado. Você percebia que ele tomava cuidado naquilo que ele falava, a forma que ele agia, como ele se comportava dentro daquela festa, porque ele sabia que ali ele precisava ser o quê? Luz naquele lugar. Hoje você não sabe mais. Recentemente eu fui num casamento, e ao celebrar o casamento foi uma mistura de cristianismo com espiritismo, dentro do casamento, verdade. Eu não sabia se era cristão, se não era cristão, porque na frente tinha uma autoridade eclesiástica, do outro lado tinha um juiz, e do outro lado tinha eu não sei nem o que tinha. Tinha tanta coisa, eu fiquei meio perdido no que estava acontecendo. Por exemplo, era muito comum determinados cristãos, eles não frequentarem determinados ambientes porque eram totalmente inapropriados para eles. Hoje é muito comum você ver cristão balada, em barzinho, passando a noite, músicos que tocam, não é o caso aqui, tá? Mas músicos que tocam daqui eles já saem e vão tocar a noite toda. E lá eles tomam cerveja, lá eles saem com a moçada, lá eles transam, é assim. Eu particularmente, eu conheci uma pessoa que saía do altar, inclusive não é daqui da nossa igreja, tá? Ele saía do altar, o pecado dele é que ele saía com a pastora. Saía dali, uma igreja grande, saía dali os dois e ia para um motel, a pastora era casada dele também. Então o comportamento hoje, lugar onde vai, não dá para você saber. Até eu falo para minha esposa, toda vez que a gente sai e vai para algum lugar diferente, eu falo assim, cuidado, vigia, todo lugar que a gente vai. Que de repente pode ter um crente, nem que for dedo duro, mas tem. E ele tiver ouvir a pastora, dentro do Habib's, tomando uma cerveja. É errado tomar cerveja? Não, não é errado. Eu não gosto.
e não tomaria, e não faço isso. Já disse pelos motivos pelos quais eu não faço. No entanto, é bom tomar cuidado. Porque é o seguinte, é difícil arrancar o elogio de alguém, mas é fácil arrancar uma crítica. Namoro. Antigamente, cristão namorava com quem? Com cristão. Hoje é muito comum o pastor fazer casamento de pessoas que são da igreja com pessoas que não são da igreja. Mudou. Casamento. Casava crente com crente. Divórcio entre os crentes não podia. Quem era divorciado, o que acontecia? Era até colocado em disciplina na igreja. Não tem isso. Hoje a coisa mais comum é pastor que estão divorciando. E casam uma vez, e casam duas, e casam três. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de todo o mal. É isso que está dizendo? Ele está dizendo para você se abster do quê? De toda aparência do mal. Não é só do mal, mas é daquilo que pode te levar o quê? Ao mal. Existem cristãos que estão se afastando da fé, não porque estão em pecado, mas porque estão trilhando um caminho que está levando eles ao pecado. Eu sempre falo isso aqui. Eu sei que eu já virei chato, mas eu não vou deixar de falar. É quando um cristão começa a namorar com um não cristão. Falei, gente, pastor, eu não estou transando, não estou fazendo isso. Eu sim, mas você está tomando um caminho, não dá, vai dar ruim. Não é por aí, não faça isso. Mas termina fazendo. Pastor, eu vou me divorciar. Não faça isso, filho. Não, acaba fazendo. A Bíblia não está dizendo para nós só, meus irmãos, para nós fugirmos do mal, do pecado. Ele está dizendo, até aquilo que tem aparência de mal, fuja disso também. Se abstenha. O que é se abster? Não ter contato, não praticar, não mergulhar, não andar por esse caminho. Se abstenha disso. Fique fora disso. Se isole disso. Mas o que tem acontecido hoje? O diabo ele não tem usado mais o mal. Ele tem usado a aparência do mal para atrair muitas pessoas. E ao atrair essas pessoas pela aparência do mal, que não é o mal, é só a aparência do mal, e o crente que não está vigiando, o que acontece? Ele cai na armadilha, e quando ele vai ver, já é tarde demais. E o que acontece? Satanás, ele é o nosso arqui-inimigo. Você sabe a diferença de arqui-inimigo e de inimigo? Quem sabe a diferença de arqui-inimigo e de inimigo? Pois é, você pode ter muitos inimigos, mas o arqui-inimigo, a palavra arqui significa o pior de todos os inimigos. Satanás não é o nosso inimigo só, ele é o nosso arqui-inimigo. É o pior de todos os inimigos que nós podíamos ter. E olha o que diz a respeito dele, 1 Pedro 5,8. Estejam alertas, vigiem. O diabo, que é o seu arqui-inimigo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Existem momentos que ele não pode devorar ainda, mas ele usa a isca do quê? Da aparência do mal, que para aquele que está andando não tem nada a ver com o mal. E como ele não está vigiando, que a palavra diz para ele se apartar até do que aparenta ser mal, mas como ele diz assim, é pecado ou não é pecado? Não, não é pecado, então eu vou trilhar por isso aqui. E Satanás, como diz a Bíblia de uma forma figurada, ele anda ao nosso redor como um leão rugindo, esperando apenas o momento certo dele poder o quê? Pegar você, ferir você, imobilizar você, devorar você, acabar com você, triturar você, humilhar você. Se você é alguém que tem interesse de não andar por essa ponte, chamada aparência do mal, faça como o salmista fez no Salmo 119, versículo 29. Ele diz assim: Senhor, desvia-me dos caminhos enganosos. Lembra do texto que nós lemos na abertura? Qual foi o texto que nós lemos na abertura?
há caminhos que para o homem parecem ser certos. São esses caminhos que Satanás tem usado para poder abocanhar as pessoas, fisgar as pessoas, prender as pessoas, humilhar as pessoas, algemar as pessoas, acorrentar as pessoas. O salmista, sabendo disso, ele diz assim: Senhor, eu me engano. Eu penso que existem caminhos que eu estou trilhando, está certo, mas está errado. O caminho em si não está errado, mas ele vai me levar para um lugar aonde eu vou errar. Então a oração do salmista é: Senhor, me desvia dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei, me ajuda. Quem é que já passou por aquele momento na vida que o pai perguntou: o que você vai ficar fazendo assim? Pai, deixa, eu sei o que estou fazendo. Acho que todo mundo já disse isso pelo menos uma vez, né? Pai, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. E daqui a pouco a gente percebe que deu tudo errado. E aí os pais vêm e falam o quê? Eu te avisei, ou senão eu diz assim: eu não te avisei. Porque os pais, pela experiência que eles têm, muito provavelmente, se não trilhar esse caminho, viu outras pessoas trilhar esse caminho, e aonde terminou. E por isso ele diz assim: olha, eu não quero que você caia aí. Então eu vou dizer para você: não vai por aí. Mas você diz o quê? Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. E depois, quando você percebe que você não sabia o que estava fazendo, às vezes já é tarde demais. É claro que o Senhor, segundo a sua misericórdia, quando há arrependimento, sempre há uma oportunidade de você recomeçar. Embora, deixe-me dar um alerta aqui para vocês: nem tudo aquilo que você faz pode ficar sem consequências. Existem atos que nós praticamos que trazem consequências passageiras, rápidas. Outras que trazem consequências um pouco mais duradouras. Existem atos que trazem consequências permanentes. Mesmo que você se arrependa, mesmo que você se mude, aquilo vai ficar em você. Uma ponte que pode te levar ao pecado é a aparência do mal. Então, se desvie de tudo aquilo que aparenta ser mal. Não espere você entender: não, agora eu vi que é mal. Porque às vezes, quando você perceber que é mal, Satanás, que estava rugindo como um leão, já te aprisionou. Uma segunda ponte que pode me levar ao pecado é o exercício da liberdade. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui também. Espera um pouquinho, pastor. No exercício da minha liberdade, o senhor está o quê? O senhor é lulista agora? Já é a favor de, como é que chama, as mídias, controlar a censura? Não, eu estou falando isso na vida espiritual. Nós, quando nos convertemos, nós passamos por aquela fase talvez chamada o primeiro amor. E nós ficamos tão envolvidos por esse primeiro amor, que a gente parece que vira uma criança dentro da casa do Senhor, dentro da obra do Senhor. Nós queremos fazer tudo, nós queremos estar envolvido com tudo, nós queremos nos doar por inteiro. Mas o tempo vai passando, algumas coisas vão se perdendo. Talvez contato com velhos crentes que nunca mudam, você vai sendo, ao invés de contagiar o novo crente, você acaba sendo contagiado. E aí você começa a perceber que na sua concepção, Cristo te chamou para a liberdade. Só que você não tem sabedoria ou maturidade suficiente ainda para exercer essa liberdade. Porque até a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, eu sei que você vai dizer assim: pastor, mas isso aí não está sendo um paradoxo que você está falando? Não, até a liberdade que nós temos em Cristo Jesus tem limites. Mas como pode liberdade ter limites? Isso é verdade. Você não dá liberdade para o seu filho, mas você não estabelece o quê? Limites dentro do quê? Do raio de ação de liberdade. Olha, no que diz respeito à vida com Deus, também é a mesma coisa. Deus te chamou para ser livre. Você era escravo, você estava preso, você, por tudo aquilo que você era dominado, do mesmo você era feito escravo, diz a palavra do Senhor. No entanto, Cristo te chamou para a liberdade. Mas dentro dessa liberdade, no exercício dela, você precisa entender que também existe o quê? Limites. Olha o que diz a Olha o que diz a palavra de Deus, para que não fique somente em minhas palavras. 1 Coríntios 8:9. Cuidado. Aliás, contudo,
tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. A quem Paulo está escrevendo? Aos crentes da cidade de Corinto. Esse versículo se encontra dentro de um contexto. Qual é o contexto? Ele está falando da comida sacrificada aos ídolos. Ele diz assim: olha, o ídolo não existe deuses, existe criação da mente humana de Deus, porque Deus é um só. Só que é o seguinte, você que tem essa consciência sabe que aquele animal é de Deus. Então, se você ingerir a carne daquele animal, mesmo que disserem que ofereceram para o Deus Y ou X, você sabe que esse Deus Y ou X não existe. Por trás desse Deus existem demônios, mas aquela carne é do Senhor. Só que ele diz o seguinte: só que nem todo mundo tem o quê? Essa fé, essa consciência. Então, se alguém vê você comendo daquela carne, ele que já fez parte da mesa dos ídolos, ele vai entender que você está comendo uma carne sacrificada aos ídolos, e você sabe que aquilo nada representa para você. Mas você não deve fazer isso por causa da consciência daquele que ainda não está devidamente estruturado na fé cristã. Aí então Paulo diz o seguinte: cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa determinada igreja, e um determinado líder de um ministério que fica sempre em evidência, ele decidiu fazer uma tatuagem. Ele não tinha nenhuma, mas ele decidiu fazer uma tatuagem. Só que aquela igreja, quando fazia encontros espirituais, retiros espirituais, uma das coisas que aquela igreja enfatizava é que, aquela igreja, tá? Lembre, aquela igreja enfatizava que naquelas tatuagens poderia a pessoa manter contato com demônios. Então eles sempre, quando pessoas apareciam com tatuagens, eles ficavam expulsando, mesmo que tenha sido antes dele se converter, porque não cabia mais depois de convertido fazer isso. Mas tá bom, foi lá e acabou fazendo. Bom, o pastor chamou esse rapaz, chamou os pastores e colocou para conversar, e a resposta desse rapaz, na época, era ainda criança, não tinha maturidade, ele disse assim: olha, eu não tenho nada a ver com aquilo que os outros estão pensando daquilo que eu fiz. Errado. Errado. Porque nem todo mundo tem a mesma fé. Nem todo mundo está devidamente fortalecido para ver você fazer aquilo que talvez não seja pecado, mas porque ele é mais fraco na fé, ele encara como pecado, e ele faz o quê? Ele acaba sendo atingido por isso. Então o apóstolo Paulo diz assim: cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para quem? Para os mais fracos. Dentro da igreja existem pessoas mais fortes, dentro da igreja existem pessoas o quê? Mais fracas. E nós não devemos viver para nós mesmos, nós devemos viver uns para os outros. Não é preocupado apenas com o grau de maturidade que eu tenho, mas também olhando para o grau de maturidade que o outro tem, para que no exercício da liberdade, daquilo que eu posso fazer, ele não é caracterizado como pecado, eu venha ferir a consciência de quem? Do mais fraco. Uma ponte que pode me levar ao pecado é o exercício da minha liberdade de uma forma impensada. Eu sou crente, eu posso fazer isso. Talvez você possa, mas dependendo do lugar onde você está, você não pode. Porque você pode tanto escandalizar um não crente, como você pode escandalizar alguém que é mais fraco na fé. Olha o que diz 1 Timóteo 6, 20 e 21. Timóteo, guarde o que foi confiado a você, filho. Olha, Timóteo, deixa eu dizer um negócio para você. Evite as conversas inúteis, profanas, as ideias contraditórias do que é falsamente chamado o quê? Conhecimento. Ele está dizendo: olha, muitos vão dizer que tudo isso você está tendo um conhecimento muito amplo, muito maior, você está investindo na sua vida de conhecimento, mas ele diz que isso é um conhecimento falso. E ele conclui dizendo: professando, ou seja, algumas pessoas andando por esse caminho, exercendo a sua liberdade de uma forma devida, o que aconteceu com eles? Alguns desviaram
da fé. Eu vou dizer isso porque isso é público, tá? Uma das referências que eu sempre tive no pastorado, dentre outros, eu sempre tive o pastor Ricardo Gondim como uma referência. Hoje, infelizmente, para minha tristeza, já eu não tenho mais. Ele já se declarou uma igreja inclusiva. A questão não é você aceitar homossexuais. Aqui nós aceitamos homossexuais. Nós aceitamos bandidos. Nós aceitamos mentirosos, safados. Só que é dentro deste lugar que o Espírito Santo vai trabalhar e vai transformar a vida dessa pessoa. Aqui pode chegar o pior do pecador. Não só o homossexual, qualquer outro. Pode entrar um assassino, um serial killer pode entrar aqui. Ele ouvindo a palavra de Deus se arrepender, esse é o lugar para ele. Agora eu vou usar uma frase que não é minha, mas eu acho muito propícia para esse momento. A igreja aceita a todos, mas a igreja não aceita tudo. Não é porque a igreja aceita a todos, a igreja aceita tudo aquilo que todos trazem. Não. Eu não sei como você veio, quando você veio para o Senhor, o que havia e talvez ainda há na sua vida que precisa ser corrigido. E você veio mesmo assim. Talvez seja até um pecado secreto que você tem vergonha de falá-lo. Não tem problema. Você foi aceito neste lugar, ou na igreja onde você foi. Mas permanecer do jeito que você está, não. A ideia do cristianismo, através do Espírito Santo, é o quê? Transformar as pessoas. Não só Ricardo Gondim, mas Kleber Lucas, que foi um cantor que muitas vezes nós cantamos até música dele aqui. Muitas vezes foi referência na área musical para muitos cristãos. Conheci pastores que frequentemente levavam ele. Hoje não é mais. Caio Fábio. Li livros de Caio Fábio. Uma benção. Eu tenho frases de livro de Caio Fábio guardadas dentro de mim. Se você quer, uma delas, se você quer vida no culto, que a sua vida seja um culto. Agora o que aconteceu? O que aconteceu com essas pessoas é que elas não evitaram as conversas inúteis, profanas, foram através de ideias contraditórias, chamavam de conhecimento, e alguns por causa disso desviaram-se da fé. Exerceram a sua liberdade de uma forma tão inapropriada que acabaram se afastando do caminho e muitas vezes levando muitas outras pessoas para o mesmo lugar. Olha o que diz Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade ao contrário, use essa liberdade para servir uns aos outros mediante o amor. Vocês estavam presos, estão livres, mas agora não aproveite esse estado de liberdade para oferecer à sua carne aquilo que ela deseja. Muito pelo contrário, use isso para servir uns aos outros. Terceira ponte que me leva ao pecado é as conversas com pessoas. Para quem é professor de língua portuguesa vai falar assim: pastor, uma ponte que pode me levar ao pecado aí não é são? Não, conversei com a professora de português hoje, tá? Pode ficar tranquilo que na língua portuguesa está certinho. As conversas com pessoas. Aí eu pergunto para você: é errado conversar com pessoas, Camila? Douglas, é errado conversar com pessoas? Será que tem alguém aqui que pode dizer: é errado conversar com pessoas, Pedro? É errado conversar com pessoas? Todo mundo diz: era errado conversar com pessoas, sim ou não? Mas você sabia que às vezes conversas com determinadas pessoas pode ser uma ponte que te leva ao pecado? O problema não é a conversa com a pessoa, mas é que tipo de conversa você começa a ter com essas pessoas. A conversa pode te levar ao quê? Pode servir de ponte que te leva ao pecado. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Meu irmão, aquilo que eu vou falar aqui, eu não me gabo, tá? Que fique bem claro isso para todos vocês, eu não me gabo disso. Vocês estão vendo todos os nossos filhos aqui na casa do Senhor, não tem nenhum fora.
e toda a glória seja sempre do Senhor. Mas não é porque o Senhor estava agindo no coração dele que o Senhor não deu tarefa para nós como pais, para mim e para a pastora. E uma das coisas você pode perguntar para os nossos filhos. Uma das frases que a gente sempre disse para eles quando eles iam para um lugar, que esse lugar ao ir não era pecado. Mas a gente sempre dizia para eles o quê? Vou pedir para a Michelle dizer. O que eu dizia para você, Michelle? Nunca se esqueça de quem você é. Isso aí. Nunca se esqueça de quem você é. Independente do lugar onde você está, não se esqueça de quem você é. E eu me lembro de uma vez, um dos nossos filhos, ele havia terminado a 8ª série, e os alunos se reuniram, alugaram um lugar para estar em determinado lugar e comemorar, porque eles tinham passado de ano. Iam entrar para o, como é que chama hoje? Para o ensino médio. Algum problema? Não, eu participei disso. Eu fui. Eu me lembro da minha festa até hoje. Tá bom. Quando esse filho saiu, eu falei para ele: filho, não se esqueça de quem você é. E levei ele até o lugar. Foi o tempo de eu levar, chegar em casa, deu 15 minutos, esse meu filho liga e diz assim: pai, vem me buscar. Eu falei: mas já? Ele falou assim: já. Fui lá, busquei esse meu filho, coloquei dentro do carro, falei: qual foi o problema, filho? Ali não é o meu lugar. Aquele lugar não é para mim. O que está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos, é que infelizmente pais estão fazendo muitas concessões para filhos. Agora deixa eu dizer para você, pastor, então o que tem que dizer? Não, às vezes sim, mas juntamente com o não você tem que trabalhar valores dentro dos seus filhos, para que ele entenda que o seu não é por causa dos valores que você ensinou para ele. Não é o não pelo não. Quando você disser não, ele vai falar assim: eu já sei porque que ele disse não, por causa desse valor que ele sempre nos ensinou. Minha mãe e meu pai sempre ensinou a nós que isso é um valor contido na palavra de Deus. Então eu não tinha enxergado, e o que eu ia fazer não era pecado, mas poderia me levar ao pecado. Ele não disse não, mas mediante os valores ensinados ele percebeu o quê? Aqui não é meu lugar. Assim acontece com conversas, viu, Elisângelo? Assim acontece, viu, Bruninha? Conversa. O problema não é conversar com as pessoas, mas o problema é aonde essa conversa está nos levando. Para onde ela vai nos levar? O que ela está gerando dentro do meu coração? E o que depois for gerado dentro do meu coração, o que o meu coração vai instigar na minha vontade, para que ela deseje, para que ela busque isso? Coríntios diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Na época dos nossos filhos, quando eles eram pequenos, existiam amiguinhos que iam, a gente não tinha problema. Existiam outros que a gente já desconfiava. Então quando a gente desconfiava, ela só podia vir, não ia. E quando vinha, a gente começava a ficar muito desconfiado, a gente cortava. No início, eles não entendiam muito. Falavam assim: ó, filho, esse menino, essa menina tem esse costume, esse não vai ser bom para você. Mas por quê? Por causa disso, daquilo outro. Acabou. Vocês já ouviram aqui, recentemente, uma vizinha nossa disse assim: Roseli, de todos os meninos dessa rua aqui, ó, só sobrou um. Todos foram para o mundo, crime ou droga. Só sobrou um, seu filho Pedro. Só sobrou ele. O problema, o Pedro sempre conversou com todo mundo. Pedro é o cara, a política da boa vizinhança, sempre conversou com todo mundo. Mas quando a gente começar a perceber que a conversa não estava sendo mais apropriada, sacava ele do lugar, sacava elas do lugar, tirava do lugar e acabou. Por quê? Porque uma ponte que pode te levar ao pecado são as conversas com as pessoas. Uma conversa que começa de uma forma muito simples, mas que quando você vai perceber, você já foi enlaçado por uma determinada ideia, convencido por uma determinada ideia, e quando você vai ver, você já está pensando como aquilo que você nunca pensou, mas agora passou a pensar. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 12, diz assim: respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. O que está acontecendo aqui neste momento?
Um rei estava querendo programar uma armadilha contra um outro rei. Só que todas as vezes que ele armava isso, o outro rei sabia. Ele falou assim: tem um X9 aqui no meio. E eu quero descobrir quem é o X9 que está aqui no meio. Aí um dos conselheiros diz assim: não tem X9. Sabe por quê, majestade? É o profeta Eliseu. Ele está lá em Israel, ele revela ao rei de Israel tudo. Não tem ninguém contando o profeta Eliseu, é Deus que revela para ele. Inclusive, deixa eu te falar um negócio. Sabe aquela conversinha que você senta, na hora que você deita na cama com a sua esposa, fica falando mal de um do outro lá? Ele está ouvindo tudo. Mas como isso pode acontecer? Porque ele é um homem de Deus. Essa conversa que você tem lá no seu quarto, falando mal do profeta Eliseu, falando mal do rei, ou tramando alguma coisa contra aquele rei, a hora que você acaba de conversar, já chega o recado do profeta Eliseu, o profeta Eliseu já vai lá e anuncia para o rei, porque não existe nada que Deus não saiba. E aqui fica uma lição para a gente, meus irmãos. Não existe conversa nenhuma que uma hora ou outra não venha trazida à luz. Tudo, até aquela que você está dentro do seu quarto. E não precisa de fofoqueiro, não precisa de X9, só precisa de um homem de Deus. É só isso que precisa. Os olhos de Deus estão atentos em todos os lugares. Quando Miriam, irmã de Moisés, e Arão, irmão de Moisés, não aprovaram a conduta de Moisés. Qual foi a conduta? Ele casou-se com uma mulher cuxita, que era egípcia. Os dois se reuniram quietinhos, os dois, só não tinha mais ninguém. Começaram a conversar. Você acha que está certo? Você acha que está certo o que o nosso irmão fez? Casou com uma mulher egípcia? Está errado isso aí. Outra coisa, Deus não fala só através dele, Deus também usa a gente. Não é só ele que é o porta-voz de Deus, nós também somos. Aí a Bíblia diz assim: e Deus ouviu. Não tinha ninguém, não tinha nenhum X9 ali atrás da tenda, mas tinha Deus. Deus ouviu. Quando Deus ouviu, Deus mandou Moisés, Miriam e Arão se reunir no lugar. Aí Deus começa a falar para Miriam e Arão: escuta, não sou eu que falo com Moisés, vamos falar face a face. Não fui eu que chamei ele. Começa de certa forma, adjetivar Moisés, tudo aquilo que ele faz através de Moisés. Falou: agora vocês vieram falar mal, você pensa que eu não estava ouvindo? A conversa que vocês estavam tendo, vocês dois lá, não tinha ninguém, mas eu estava lá. Eu ouvi vocês falando mal do meu servo. O que aconteceu? Quem conhece a história? Levanta a mão. Imediatamente, Miriam ficou o quê? Leprosa. E o acampamento que era para sair imediatamente teve que ficar ali esperando. Até o tempo em que ela foi o quê? Purificada. Conversar não é problema, meus irmãos. Mas a conversa pode ser uma ponte que pode te levar o quê? Ao pecado. Quer evitar isso? Colossenses 4:6 diz assim: o seu falar seja sempre o quê? Agradável. Você que fere pessoas, pensa nisso. Porque às vezes a gente é tão descuidado com palavras que a gente às vezes passa a ferir pessoas. E a gente usa outro adjetivo para a gente. Eu não estou ferindo, eu estou sendo o quê? Sincero. Mas existem sinceridades que é melhor você guardar para você. Porque a Bíblia diz que o seu falar seja sempre o quê? Agradável e temperado com sal, para dar gosto. Para que as pessoas, ao ouvir você falar, queira ouvir mais você falar. E por último, uma outra ponte que pode me levar ao pecado. E talvez essa você vai falar assim: essa eu não concordo, eu vou embora. Essa é demais. Não, já colocou, Gu? Tudo bem, não tem problema, não tem problema. Você gosta de desfrutar da vida? Pode falar, não é errado não, não é errado não. Calma, eu já não disse que essas coisas não são pecado, eu só estou dizendo que ela pode te conduzir ao pecado. Calma. Quem é que não gosta de desfrutar da vida? É ou não é, Edilene? Quando a gente pode, não é gostoso desfrutar da vida? Fazer um passeio, não é não, Ronaldo? Ir lá para Minas comer um queijo bom, né, rapaz? Eita. Fazer uma viagem lá para, deixa eu ver se eu lembro agora. Monte Verde. Que é isso?
Aqui, ó, o casalzinho aqui também foi para Monte Verde na época da lua de mel, né? Lua de mel. Vai dizer que não é bom desfrutar da vida. Você sair agora, saber que os filhos vão pagar um jantar porque é dia das mães. Vai dizer que isso não é bom, gente? Aí, ó, estão tudo ali, ó, reunido, tudo feliz. Olha a cara dele, a cara de felicidade ou de surpresa? Pode dizer, é surpresa ou felicidade? Surpresa, né? Mas desfrutar da vida, meus irmãos, se não houver medida, pode ser uma ponte que te conduz ao pecado. Você quer ver essa verdade? Não é o que eu estou criando. É a Bíblia que diz. Eclesiastes 11:9, Gu. Obrigado, filhão. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Olha, meu amigo, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, vai embora. Mas saiba de uma coisa: por todas essas coisas Deus te trará julgamento. Ele não está proibindo você desfrutar da vida, André. Ele não está dizendo que não é um direito seu desfrutar da vida, mas ele está dizendo, cuidado que ao desfrutar da vida, nesse desfrute você pode estar trilhando por uma ponte que vai te conduzir o quê? Ao pecado. Então desfrutar da vida não é pecado. Mas quantos estão desfrutando da vida e indo para o pecado? Eu vou falar algo com tristeza no meu coração. Muita tristeza. Ontem, antes de ontem, estava eu, diferente de vocês, que não passeiam pelo Facebook, nem o Instagram, estava eu passeando, e dentre as pessoas que a gente torna-se amigo, né, parecia uma pessoa que há muito tempo eu não havia. Uma pessoa que, nessa igreja, eu conhecia ela fora da igreja, eu e a pastora. Nós fomos colocados em contato através de uma outra pessoa, nós fomos na casa dela, evangelizamos ela aceitou Jesus, veio para cá, foi batizada. Aí depois veio um endemoniado de um ex-namorado dela, ficou atormentando aqui dentro, até que ela saiu daqui. Falou, pastor, não posso continuar porque aquele homem está no meu pé, e eu não quero mais nada com ele. Era pai da filha dela. Bom, quando eu estou olhando, daqui a pouco eu começo a ver várias postagens, com a corrente de pensamento de umbanda, de axé, de candoblecismo, de idolatria. Eu chamei minha esposa e falei, Tânia, essa pessoa mesmo? Falou, é. Sabe, meu coração ficou amargurado. E eu falei assim, Débora, meu Deus, parece que foi tudo em vão. Foi tudo em vão. E você acha que ela estava onde? Desfrutando a vida. E está desfrutando mesmo. Toda hora é um lugar diferente, bacana, lugar show de bola. Mas que está conduzindo ela o quê? Ao pecado, porque agora ela já conhece. Antes ela não conhecia, mas agora ela já conhece a verdade. Isso a torna o quê? Responsável. Eclesiastes, sabe, está dizendo assim, jovem, siga feliz o seu coração, vai para onde o seu coração mandar, aonde sua vista alcançar, vai lá. Só que não esqueça, aproveite essa vida, porque a vida aqui na terra é uma só, depois tem a eternidade que é melhor, mas aqui na terra é uma só. Mas saiba de uma coisa, tudo aquilo que você fizer quando estiver desfrutando a vida, você vai ter que dar conta. E se ao desfrutar a vida você estiver cometendo pecado, então Deus vai requerer isso de você. Então o problema não é desfrutar a vida. O problema às vezes é com quem está desfrutando a vida. Ou a forma com que você está desfrutando a vida com esse alguém. Esse é o grande problema. Sempre falo sério, brincando com os meus filhos. Existe no meu núcleo aventureiros. Não vou falar quem é, tá? Existe no meu núcleo, são aventureiros que gostam de viver perigosamente. E eu sempre digo assim, cuidado. Cuidado com esse negócio de viver perigosamente, desfrutar da vida, que uma hora isso pode dar errado. E às vezes a gente brinca assim, mas é pecado? Não, não é pecado. Aí eu até mandei um vídeo esse dia, né, Michele? O cara andando, não sei, lá na China, tem um lugar alto assim, Danilo, que são os degraus assim, como se fosse uma escada deitada. Então o cara vai andando em cima daqueles degraus assim, atravessando de um lado para o outro, mas é colocado um gancho. Que se ele errar o passo, o que acontece? O gancho não deixa cair. Gente, é uns 10, 12 degraus, o cara vai pulando assim, ó. A hora que ele dá o último pulo aqui, a corda escapa. O último pulo, a corda escapa. Aí eu pensei, e se tivesse escapado antes? E se ele tivesse, não é montagem não, e se ele tivesse desequilibrado?
Olha, recentemente, não sei se vocês viram, um rapaz divorciou-se e foi comemorar o seu divórcio, saltando de bang jump. O que aconteceu? A corda falhou. Ele está vivo porque ele caiu dentro d'água ainda, mas está todo arrebentado. Estou desfrutando a vida, comemorando o divórcio. Se é que divórcio é para comemorar, para mim tinha que chorar 20 dias e 20 noites por ter tomado a decisão que tomou, né? A gente não sabe em que circunstância isso se deu. Deus nos deu a vida para que a gente pudesse aproveitar as coisas que Deus fez, para que nós pudéssemos desfrutar. Mas saiba desfrutar, porque você vai ter que prestar conta mesmo fazendo aquilo que não é pecado, mas que pode estar te levando o quê? Para um caminho de pecado. Eclesiastes 12:1, eu estou terminando, diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua, antes que venham os dias. Sabe por quê, meus irmãos? Os dias difíceis vão chegar. Por mais que as pessoas digam assim, mas eu não espero, está tudo indo bem, de vento e pouco. É verdade. É verdade. Às vezes a gente olha assim, Rose, e fala assim: o que pode dar errado aqui? Está tudo certinho, olha, a empresa está indo bem, os funcionários estão satisfeitos, eu estou tirando tanto por mês, está tudo indo bem, não tem o que dar errado. De repente você fica doente. Não está dando nada errado na empresa, mas de repente dá alguma coisa de errado aonde? Em você. Só em você. Aí você começa a perceber aquilo que um rapaz ontem eu vi numa entrevista que me doeu meu coração. Ele tem um câncer. E uma possibilidade dele ser curado de um câncer é fazer o tratamento com o devido remédio. Sabe quanto custa um frasco, Cleidiano? 16 mil reais. Mas não é o frasco que vai trazer a cura, é uma possibilidade de cura. Que se é a cura, sabe o que você faz? Vende carro, vende o que tiver ali, compra esse frasco, toma isso. Não, é para ver se pode ser curado, não é certo? E é uma vez por mês. Ele está apelando para a justiça para ver se consegue isso pelo governo. 16 mil reais. Aí talvez você está tudo dando certo, de repente alguma coisa errada dentro de você. Aí você fala: e eu pensei que os dias difíceis nunca viriam, porque estava tudo forte, tudo certinho. Tio da minha esposa, você já sabe, o pastor Adilson, sempre foi dotado de uma saúde gabaritada. O pai dele morreu com 80 e poucos anos, bebendo e fumando. Ele falou: se meu pai morreu com 80 e poucos anos, bebendo e fumando, ele que nunca bebeu, nunca fumou, praticou esporte, não tomava refrigerante, não comia pele de galinha, tudo certinho. Ele falou assim: eu vou chegar no 100. Não passou de 62, morreu. Porque de repente estava tudo bem, André, estava tudo bem, de repente ele sentiu mal-estar, falta de ar. Um homem com pulmão daquele sentir falta de ar, um tenor daquele sentir que alguma coisa está de errado. Quando foi ver, um dos seus pulmões já estava cheio de água. Quando foi ver, ele estava com câncer, fez tratamento, melhorou, depois piorou, morreu. Eu não estou aqui para dizer para você, profetizando dias maus na sua vida, não. É só que você entenda que a vida não é feita só de coisas boas, ela também tem coisas ruins. E que até as coisas ruins, a palavra de Deus diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins. Mas uma das pontes que pode nos levar para o pecado, meu irmão, é a forma com que nós desfrutamos a vida. Então, está proibido desfrutar a vida, Felipe? Não está proibido não, mas quando você for desfrutar a vida, lembre desse versículo, 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Até o momento do divertimento, a viagem que vai fazer, faça isso para a glória de Deus. Não se esqueça de quem você é, aonde você for. Não é porque você está de férias, não é porque você tirou uma semana em Montes Verdes, não é porque você foi para Alphaville, não, agora eu vou aproveitar. Não, você continua sendo cristão ali. Ali você pode se divertir, você pode aproveitar a vida, mas não se esqueça que de tudo aquilo que você fizer, você vai ter que prestar conta. Se você não fizer dentro daquilo que é a vontade do Senhor, tendo em vista que você é um cristão que professa a fé cristã. Eu termino então dizendo para você, qual ponte você pode estar atravessando hoje? Talvez a ponte da aparência do mal. Eu não vejo mal isso, pastor, mas isso pode te levar ao mal. O que o salmista disse? Senhor,
me conduza por um caminho, me tira do quê? Do engano, do caminho que eu penso que está certo, mas está errado. É só o Senhor que pode saber isso. Então me ilumina, me mostra, porque para mim não tem nenhum problema. Mas quando você ora a Deus, Deus te revela. Ele fala que aquilo que você está fazendo, embora não seja pecado, mas vai te levar por um caminho muito ruim. Olha a Deus, e Deus sempre vai falar com você. Que ponte você pode estar atravessando? A ponte do exercício da liberdade? Porque você é crente, você acha que você pode fazer qualquer outra coisa que não seja, porque não é pecado, você pode fazer. Não, meu irmão, tem coisas que a gente vai ter que deixar de fazer. Não porque é pecado, é porque a gente vai ter que usar o bom senso, visando até o quê? A vida daquele que é mais fraco na fé, para que a gente não traga escândalo ao corpo de Cristo. Que ponte você pode estar atravessando? Talvez a ponte das conversas relacionais. Mas qual o problema de eu conversar com um vizinho não crente? Qual o problema de eu ir para um acampamento lá com um vizinho meu que é não crente? Qual o problema de eu fazer uma viagem com ele? Qual o problema de eu estar sempre com ele? O problema não é você conversar com ele. O problema é que rumo está tomando essa prosa. Se está tomando o rumo que você está trazendo ele para Jesus, oh, glória a Deus. Se está tomando o rumo que ele está te levando para longe de Jesus, então é hora de você o quê? Cortar. Se você não pode com ele, pensei que vocês iam cair. Se você não pode com ele, afasta-se dele. Não é junto-se a ele, não. Afasta-se dele. Se a tua fé não está fazendo com que você traga ele para cá, então afaste-se dele. Que ponte você pode estar atravessando? Do desfrutar da vida? Pastor, estou vendo um momento tão bom na minha vida, financeiro, emocional, está tudo físico, está tudo tão bom que eu estou aproveitando a vida. Aproveite, mas cuidado ao aproveitar a vida. Isso pode ser uma ponte que te leva o quê? Pecado. Existem pessoas que começaram a aproveitar tanto a vida, Frank, que se esqueceram do Senhor. Vou terminar com essa história que alguns devem conhecer, mas vale a pena eu te contar. Existia um cristão que a oração que ele fazia sempre para o Senhor era a seguinte: Senhor, é tão difícil para mim dar o dízimo. E o Senhor perguntou: por quê? Porque, Senhor, eu ganho um salário mínimo. Está 1.320, é isso? Já está 1.320? 1.302. Puxa, que aumento legal que o Lula deu, hein? Faz o L. Assim fica melhor, né? Ali ficou ao contrário. Eu falei, mas por quê? Eu tenho que tirar R$132, ou 130 e alguns centavos, para quem ganha 1.300. É muito, pastor. Ora por mim. Aí o pastor começou a orar por ele, e começou a ganhar 2 salários mínimos, depois 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, 5, ao ponto desse homem ganhar 20 salários mínimos. Aí um dia ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, preciso falar com o senhor. Qual foi o problema, meu filho? Aquele mesmo problema lá. Como o mesmo problema? Você está tão bem de vida hoje. Então, pastor, hoje eu ganho R$50 mil por mês. Mas é difícil ter que tirar R$5 mil para dar de dízimo. Ô, pastor, é muito. Pastor, não tem problema, filho. Vem aqui. Ajoelha aqui. Vem aqui, Pedro. Deixa eu simular o que aconteceu com ele. Vem aqui. Não é você, não. Vem aqui, isso. Ajoelha aqui. Não é você, não. Pode ficar tranquilo que eu só vou impetrar bênção na sua vida. Senta aí. Esse é teu problema? O pastor colocou a mão na cabeça dele e falou: Senhor, você está vendo quanto é difícil o teu servo dar R$5 mil porque ele ganha 50. Então agora eu determino que ele volte a ganhar um salário mínimo. Ele foi para a casa dele, ele perdeu tudo e começou a ganhar um salário mínimo outra vez. Que na sua vida seja muito fácil dar R$5 mil, viu? Às vezes a gente desfruta tanto da vida, e Deus abençoa a gente tanto, que daqui a pouco a gente começa a encontrar dificuldade para estar na casa do Senhor, para contribuir na obra do Senhor, para contar espaço na agenda para estar nas programações que a igreja promove pensando em você. Que você não fique atravessando nenhuma dessas pontes. Que a sua pergunta nunca seja aquela: ah, mas é pecado? Não. Sua pergunta sempre é: Senhor, é da tua vontade? Eu sei que isso não é pecado, mas pode não ser da sua vontade. Eu quero fazer somente aquilo que é da sua vontade. Eu quero te agradar. Vamos ficar em pé? Se porventura você se identificou, sendo você alguém que está
caminhando por cima de alguma dessas pontes, da aparência do mau exercício da liberdade, das conversas relacionais impróprias, ou talvez desfrutar a vida, seja qual ponte que você está atravessando agora, é hora de você parar e voltar. Volta. Pastor, mas está tão bom. É verdade, mas o fim vai ser desastroso. O fim vai te levar para um lugar, talvez até irreversível, talvez até para um lugar de morte. E o Senhor tem vida para você, e vida em abundância. É melhor você abrir mão do bom para que você possa receber o melhor de Deus. Não estou dizendo que não está sendo bom, que você está desfrutando agora, mas é que esse é um caminho que Satanás está enganando você, e tem enganado a muitos, para distanciar cada um da presença dele. Que nada te separe do Senhor. Ele já disse que nada vai nos separar do amor dele, mas você pode tomar caminhos que te separem do Senhor, e não é isso que o Senhor deseja para a sua vida. O Senhor quer você cada vez mais próximo, até que chegue o dia em que nós partiremos para estar eternamente com o Senhor. Amém? Pai, essa foi a sua palavra para esta noite, para este lugar, e para aqueles, Senhor, que porventura ouviram ou ainda ouvirão essa palavra. Senhor, não queremos estar atravessando nenhuma dessas pontes, da aparência do mau exercício da liberdade, das conversas relacionais e de desfrutar a vida, porque embora isso seja legítimo, Senhor, seja autorizado, mas seja lícito, mas não nos convém. Nós estamos num outro grau de maturidade, galgando um outro grau de maturidade. Não é se é pecado ou se não é pecado. A pergunta nossa hoje é se agrada ao Senhor e se não agrada ao Senhor, mesmo que aquilo que o Senhor nos dá o direito de fazer não seja classificado como pecado. Não importa, mas nós queremos cumprir a sua vontade. Que assim seja, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma ótima semana em Cristo Jesus.